A paixão pela micropigmentação na minha vida só aumenta e eu sei que essa profissão me coloca próxima do equilíbrio. Eu sempre me sinto em paz quando eu estou atuando. Eu simplesmente amo a micropigmentação. Olá, está começando mais um Beleza Feita com Arte. E no programa de hoje nós vamos falar sobre arabesque fios em fototipos altos e pele oleosa. Nossa, será possível? Sim, porque o arabesque fios é uma construção, aliás, é um mix de tendências que chegou no mundo da micropigmentação para mostrar que fios, sim, é possível você fazer fios nítidos e bem colocados também em fototipos mais altos e pele oleosa. Eu vou mostrar para vocês a técnica que usei aqui em tela artificial e depois na minha modelo. Eu já estou aqui na tela artificial e vou fazer algumas observações. A primeira delas é que para fototipo 5 você deve utilizar o castanho escuro intenso. Para os fios, eu utilizei na Michelle o castanho escuro intenso e isso vai deixar os fios bem pretinhos de acordo com os pelos que ela já tem. A segunda dica é que você deve utilizar agulhas XLT no caso da pele oleosa. E também eu vou mostrar aqui a direção das investidas dos fios arabesques para que você faça em peles oleosas o fio fixar de maneira esplêndida e ser aquele sucesso realista mesmo. Observem aqui na tela artificial que eu vou, a partir do operador, deslizando num fio contínuo o traço, sem fazer a investida vai e vem. Essa é uma maneira ótima de se traçar fios em peles oleosas. Você traça fios longos, em maneira unidirecional e as investidas a partir do operador, sem voltar com a máquina. Você não deve voltar com a máquina na investida se você tiver aí em casos de peles oleosas. O traço vai ficar mais fino e mais elegante quando você traça em peles oleosas no sentido unidirecional e a partir do operador, deixando o traço acontecer. Uma outra ação, uma outra dica importante é que para fazer o acabamento dos esfumados entre os fios e os pontilismos para criar profundidade, você pode usar um pigmento, uma tonalidade mais clara do que o castanho escuro intenso, no caso aqui o castanho escuro, mais diluente. Daí então a gente cria um subtom e vai trabalhar com esse subtom num efeito bem fluido e isso vai deixar o realismo do seu trabalho muito mais interessante de se observar. Vou mostrar aqui para vocês como fica a interação da profundidade do claro e escuro com a diluição do pigmento e a formação do subtom. Aqui eu tenho o castanho escuro diluído. Para fazer esses acabamentos e enriquecer as mechas desse fio a fio arabesque. Observem que a tonalidade que levou diluição, ela fica totalmente transparente. Isso dá uma interação muito importante para o realismo. Observem como as manobras podem ser mais soltas quando eu trabalho com o pigmento mais a diluição. E o efeito é um efeito muito bonito que você pode usar em diversas construções. Acompanhe agora, na íntegra, o arabesque fios em fototipo 5 e pele oleosa
na minha modelo Michele. Vamos lá? Lembrando que é muito importante que você utilize tons idôneos, tonalidades que não vão alterar ao longo do tempo, porque fios com cor alterada não são bons de se olhar, não é? Então eu confio em Mag Gold para fios, para esfumados, numa degradação tranquila, onde você não vai se deparar com cores alteradas. Isso é muito importante para o seu trabalho, é uma dica que eu sempre falo. A técnica deve ser bem aprimorada e os seus produtos devem facilitar o seu dia a dia. E aí, gostaram? Então curtam, compartilhem e principalmente deixe seu comentário, é muito importante para nós. Estamos juntos, esse é o Beleza Feita com Arte e eu sou Márcia Martins.